Ô, rapaziada, tá tudo bem aí em casa, tudo tranquilo. E nós estamos... Nossa, vem pra cá, vem, você terminou o nosso jornalismo agora. Mas vem aqui, fica do lado. Olha os palmeirenses. Eu vim de verde, por acaso. É vários tons de verde, sabe? Vários tons de verde. Foi por um acaso, nem foi por causa disso. Olha, salvamos um pouco aqui o programa de hoje, nós dois. Pois é. Porque dá uma olhada no Rodolfo, a Denise. Você já viu o papagaio de pirata? Isso aqui chama cavalo de pirata. O Santos não ganhou, então eu fico preocupado. Também não jogou, né? Tá bem. Também não jogou. Eu nem tinha visto que meu terno era verde. Eu imagino. Você não escolheu isso. Ninguém viu isso. Eu também, eu nem reparei a hora que eu peguei o vestido verde. Falei, nossa, verde, hoje estou com vontade de usar. Você lembra, eu quero que você vai lembrar também, nós, o programa acho que foi de segunda-feira, não sei, eu falei o seguinte, o Santos tinha perdido para o Novo Horizontino, eu fui para a Câmara, olhei e falei, olha, você corintiano não fica dando risada não, hein? Vocês vão cair lá. E aconteceu. Não fala isso de novo, tá? Quer que eu fale? Não, deixa quieto. Deixa quieto? Não, a gente tá de boa. A gente deixa assim? Até eu apostei no Novo Horizontino, tá bom? Você Só vou dizer uma coisa. Sim, e nós também. Aquele 4x0 lá vai ter volta, tá? Começa quarta-feira o show. Dá tchau pro José. Gente, beijo. Bom programa pra vocês. Tchau. Bom descanso aí, bom descanso, garoto. Tá aí. Mas tinha que trazê-lo aqui, porque, não é? Você viu que par de vaso aqui os dois? Estamos na mesma paleta hoje. É. Oi, gente, o TH Mais Esportes está no ar. Hoje a gente vai falar dos jogos das semifinais de Paulistão, lógico. Novo Horizontino venceu o Corinthians. Vai disputar a final do campeonato. Olha só. E em casa. E é contra o Palmeiras. Tem tudo sobre a penúltima rodada da Série A2, derrotas do Grêmio Prudente, do Votuporanguense, a vitória do Rio Preto contra o Bandeirante, Birigui, no clássico regional da Série A3, os jogos dos times da nossa região na Série A4, tudo isso e muito mais a partir de agora, estamos apenas começando. Vamos começar com o Novo Horizontino? Vamos lá? Vamos falar do seu Coringão? Eu vou ficar triste, Giuseppe, aqui. Você não falou do Palmeiras, rapaz. Não vamos falar do Palmeiras agora, que o Palmeiras venceu. Tá bom, vou descansar, tá bom? Descansa. Tá Vem pra cá, deixa eu colocar você pra dormir aqui. Vai dormir. Você vai ver o Novo Horizontino no Ô tio, você só não me passa essa má sorte do Santos, hein? Deixa quieto aí, menino. Deixa o menino quieto aqui. Ainda bem que nós temos um corintiano de bom humor, De bom humor. Porque não é todos que estão assim, não. Mas o Novo Horizontino tá na final. Não é todo mundo que tá nessa mesma vibe aí, não. É. Pode ter certeza. Tem uns São Paulinos lá, ali, sabe? Ali, ó. Eu sei disso. Todos eles Tão meio preocupados. chateados. É isso aí. O Novo Horizontino está na final do Campeonato Paulista, é o representante da nossa região, por isso que essa nossa alegria. O Tigre fez história, você está vendo aí as imagens do jogo, o gol do jogo. Na noite desse sábado, vencendo o Corinthians por 1-0 no estádio Jorge Ismael de Biase. E aí, o que aconteceu? Carimbou vaga na decisão estadual. No segundo tempo, Mike infiltrou nas costas da defesa, que golaço do Mike, acertou, entrou com bola e tudo na rede e marcou o gol da classificação. Mesmo com menor posse de bola, o time foi eficiente, suportou a pressão até o apito final. E agora, o Novo Horizontino pega o Palmeiras na final marcada para os dias 4 e 8 de março. Vamos falar diferente aqui, ó. Meio de semana, na quarta-feira, tem uma decisão e depois a outra no domingo. A campanha já entra para a história do clube, que repete o feito do antigo Grêmio Esportivo Novo Horizontino, que eu vi jogar tantas e tantas vezes, finalista em 1990, reafirmando a força do futebol do interior e colocando o Novo Horizonte novamente no centro do cenário estadual. Então, meninos, depois de 36 anos, olha quem está de volta para a final de uma competição paulista. Vou dar preferência pro corintiano. Não, na verdade, eu acho que é um feito extraordinário, Hernandes. É um feito extraordinário porque bateu o campeão da Copa do Brasil, o atual time que bateu o Flamengo, o atual campeão da competição e se credencia para ser campeão, sim, em cima do Palmeiras. Acho que a tarefa é até mais difícil, claro, do que contra o Corinthians, mas o Anderson Moreira deu um nó tático no Dorival. Você falou isso para mim em off. Eu até acho que ele teve muita inteligência, poderia ter dado tudo errado se tomasse um gol, mas a questão
posicionamento defensivo. Ele fez um encaixe de marcação que dificultou muito e o Corinthians parecia que não conseguia sair para jogar. E o próprio Corinthians não sofreu dessa forma contra o Flamengo, quando jogou a final da Supercopa, né? Não sofreu dessa forma contra outros times que tem um elenco superior do Novo Horizontino. Então, realmente é mérito do treinador, mas eu acho que o Corinthians poderia também ter vencido. Mas eu acho também que o Jorge Ismael de Biasi e o estádio fez toda a diferença. Porque essa pressão que o Corinthians poderia colocar em casa seria diferente. Mas eu acho que o Novo Horizontino merece estar na final e vai brigar, principalmente se levar um resultadinho aí de um empate no primeiro jogo contra o Palmeiras, Denise. Concordo com o Bruno em relação a ter que fazer a decisão em casa, porque a boa... Que a gente sempre falava aqui, né? Exato. Tem que decidir em casa. A boa campanha do Novo Horizontino o levou a isso, o levou a ter a sua decisão dentro de casa, que fez a grande diferença. A gente sabia que seria um jogo muito difícil para o Novo Horizontino, só que o Novo Horizontino é um time muito bem postado defensivamente. A gente já via esse bom posicionamento na Série B do ano passado e a gente viu o Enderson aprimorando isso agora no Campeonato Paulista. Então é um time que joga sempre muito fechado, tem umas falhas um pouco ofensivas, ainda precisa melhorar o seu setor ofensivo, mas conseguiu achar um golzinho e ali, então, segurar o resultado suficiente, 1-0, que leva, então, aí a essa decisão histórica, né? Quase 30 anos aí para chegar. Vai ser difícil pro Palmeiras também. Eu sei que a gente muitas vezes vai com a emoção, mas pro Palmeiras vai ser difícil, porque, embora o Palmeiras tenha uma grande equipe, vai jogar dentro de Novo Horizonte, que é muito difícil. Legal, a gente vai fazer o seguinte hoje, nós vamos fazer uma matéria aqui, vamos ouvir o técnico Enderson Moreira, do Novo Horizontino, mas também a gente quer ouvir alguns torcedores. O torcedor do Novo Horizontino, eles estão assim em êxtase, né? Porque não é... Depois de 36 anos você vai para uma final. Então a gente preparou uma matéria aqui diferente hoje, com o Enderson Moreira falando pra gente como ele viu o jogo e depois os torcedores. Vem pra cá. Estou muito feliz porque esse grupo merece muito, assim. Merece muito. Deus do primeiro dia, dessas mudanças todas que foram feitas. Era um grupo que teve aqui no ano passado, né? O grupo do ano passado é um elenco que esteve muito perto de conquistar o acesso, né? Durante os últimos 3 anos, as 3 temporadas. É um trabalho muito importante também no clube. E agora a gente veio, né? E assim... E acho que fizemos um campeonato, estamos fazendo um campeonato muito digno, assim, não é por acaso, a gente com algumas dificuldades em algum jogo, mas sempre tentando jogar, tentando buscar o gol e como eu falei, a gente está muito feliz, né, por todos que fazem parte desse momento histórico novamente. Coisa linda, né? De novo, passa um filme na nossa cabeça. Quem passou por isso, igual em 90, eu passei por isso. O fato de nós chegarmos na semifinal contra o Corinthians é motivo de muito orgulho, é um feito inédito. Muito feliz, que venha a final agora! Que festa, hein? Gostoso, né? Você saber que você tá na final, que coisa. Eu, como faz muito tempo que eu não vejo isso, eu fico todo feliz saber que nós temos uma festa perto de casa, né? É maravilhoso e falo mais, independentemente do resultado final do Campeonato Paulista, credencia ainda mais para que esse seja o ano que o Novo Horizontino alcance a Série A do Brasileirão. Merece demais, mostrou que tem condição de ganhar dos grandes da Série A, então... Com toda certeza, eu acredito que o Brasileirão da Série B esse ano pode ser especial também. E tem um detalhe que nós temos que contar aqui para você que está em casa. Ó, São Paulo, Santos e Corinthians tiveram dificuldades ao longo da competição. O Corinthians e o São Paulo só melhorou no final. O Santos só foi na última rodada passar para frente e não melhorou até agora. E não vai melhorar porque o Paulistão já está... Para o Santos já acabou. Então eu estou dizendo assim, onde eu quero chegar... que os 2 times que melhor se comportaram no campeonato vão disputar. E é um campeonato de tiro curto. Então, isso prova o quê? São os 2 melhores mesmo. Não é aquela que você fala, pô, que zebra, hein? Deu o Santos na final aí que estava caindo aos pedaços. Não, não é isso.
Não é isso. São dois times que realmente vão para a final, tanto o Palmeiras como o Novo Horizontino, sendo o Novo Horizontino, olha só, o primeiro ainda da tabela. E isso daí que você está dizendo, a gente tem que parabenizar a federação por ter acreditado e mudado o sistema de disputa, que vinha sendo criticado ao longo desses anos, porque muitas vezes o melhor não chegava às finais. E esse ano a gente viu que realmente aquele que melhor pontuou, aquele que fez uma melhor campanha, os dois melhores com certeza estarão fazendo a final. Justiça, né? Como uma forma de justiça realmente. E acho também, Hernandes, que essa forma de disputa favorece um pouco os times do interior, porque como os grandes estão de olho também no Brasileirão e até em outras competições, isso favorece, deixa um pouquinho menos difícil o caminho para chegar à fase final. Mérito do Novo Horizontino aí. E agora eu quero saber, né, quem que a Denise acha, né, que vai ganhar essa final, né? Vamos lá, vamos falar do Palmeiras agora, né? O Palmeiras, que jogo, hein? Mais um jogo contra o São Paulo e mais um jogo com polêmica envolvendo o pênalti. Parece que é assim, é São Paulo e Palmeiras tem pênalti duvidoso. Eu nunca vi isso. Pode pegar os últimos resultados. Você tá vendo aí as imagens? Palmeiras está na final do Campeonato Paulista pela 7ª vez consecutiva. Verdão decide o estadual após vencer o São Paulo por 2-1 na Arena Barueri, em semifinal disputada em jogo único. Maurício abriu o placar. Logo no comecinho, o Palmeiras tem essa coisa de fazer um gol rápido, né? E isso está ajudando muito. O gol foi aos 7 minutos do primeiro tempo. Aproveitou uma sobra dentro da área e na etapa final, o Flaco Lopes ampliou uma jogada trabalhada pelo lado esquerdo. São Paulo ainda reagiu com o Calheri em cobrança de pênalti, mas não conseguiu evitar a eliminação. Com o resultado, o Palmeiras vai disputar o título contra o Novo Horizontino. A gente tá falando muito, eu acho que a gente tem aí até separadinho aí para mostrar para vocês do pênalti, né? Nós tivemos um pênalti pro São Paulo, tá? Essa é a jogada do pênalti. Não sei se essa é o lance polêmico. Esse é o lance polêmico. Que bate no braço do Gustavo Gomes e ela não dá. Isso. E aí a árbitra não deu esse pênalti. Agora, para vocês, foi pênalti ou não? Ó, eu vou ser bem clara, assim, ontem assistindo ao jogo. Esse primeiro lance, é claro que quando a gente assiste com a emoção de torcedor, a gente fala, não foi, né? Porque a gente tá na emoção do torcedor. Mas se eu fosse do time ao contrário, eu acredito que seria pênalti sim, até porque, por mais que a distância tá curta, aí vem a interpretação, porque é um lance interpretativo, mas é um lance que o Gustavo Gomes está com o braço solto dentro da área, marcaria pênalti. Agora o segundo não tem nem como, Hernandes. Não foi pênalti o segundo. A maneira como o Marlon, ele nem sobe, na verdade. A gente até estava comentando que o Bobadilha é menor que o Marlon, então ele entra praticamente embaixo do braço do Marlon. Então, o segundo lance não foi pênalti, mas eu não acho que esse resultado, ou então esses lances que aconteceram, mudaria o resultado. Eu acho que o Palmeiras foi melhor em campo, ele jogou melhor, ele teve mais oportunidades e os lances que aconteceram são lances de jogo que acontece todo clássico, tem que ter aí realmente essas questões em relação à arbitragem, mas não acho que a Daiane, ela prejudicou o clássico ou então tirou o brilho do clássico. Bom, pro Bruno eu vou perguntar o seguinte, por que existe o VAR? Por exemplo, essa bola. Se tem o VAR, evidente, nem chamar o VAR, isso é que me surpreende, porque para mim foi pênalti. Agora o VAR teria que ter sido chamado. O VAR errou demais em não ter chamado. Quero só abrir um parênteses aqui. A Daiane, para mim, foi a melhor árbitra, o árbitro, no geral, do campeonato. E como pode acontecer com qualquer ser humano, como acontece com um jogador, com a gente aqui, né, no ao vivo, ela tá ali no ao vivo, ela tá ali com a velocidade do lance e ela errou. E o VAR poderia ter corrigido o erro dela e chamado. E ela poderia olhar o VAR e falar, não, na minha opinião, realmente não foi. Mas pelo menos para ir ver. Por quê? Na minha opinião, é um pênalti claríssimo por um único motivo. Por mais que a bola esteja próxima, ela não bateu em nenhuma parte do corpo do zagueiro do Palmeiras e ele tá com o braço aberto dentro da área. E a gente sabe que dentro da área o jogador tem que ficar com o braço para trás, o braço colado. Não acho que é um movimento natural, como pode ser justificada essa não marcação. Então, tava 1-0 pro Palmeiras, poderia mudar o clássico? Realmente, o Palmeiras jogou muito melhor que o São Paulo.
mas poderia. A gente vê quantos jogos que um time joga melhor e acaba perdendo. Então, o São Paulino, eu acho que nesse lance tem razão em reclamar, e com o VAR não dá para entender, a CBF precisa explicar por que o VAR não chamou num lance que, para mim, assim, eu não acho nem que seja interpretativo, porque se ele tá com o braço aberto e a regra fala que o movimento tem que ser natural, para mim isso é movimento antinatural. Verdade. Então, eu também acho que esse foi o pênalti, mas foi pênalti mesmo. Agora, o outro, como é que fala? O zagueiro lá? O Marlon. Ele olhou assim, ele deu um delay, né? Bobadilha, Bobadilha foi o que sofreu de São Paulo. O Bobadilha, ele deu um delay, né? Ele percebeu, ele falou, olhou. Acho que eu preciso cair. Preciso cair? Sim, cai que vai dar pênalti. Aí ele caiu. Aí deram o pênalti. Mas vamos lá, vamos continuar. Pela penúltima rodada da Série A2, o Votuporanguense foi superado pelo São José 2-1 em casa. Perdeu em casa, hein? E perdeu a chance de subir na tabela antes do encerramento da primeira fase. A Pantera, que já está classificada para o quadrangular, permanece com 24 pontos, ocupa a 5ª colocação. São José, com a vitória, chegou aos 27, assumiu o 3º lugar e embolou ainda mais a parte de cima. Os visitantes saíram na frente logo no início, Luiz Otávio, e ampliou na etapa final com Lucas Reis. O Cave reagiu com Marcos Nunes, que diminuiu e colocou fogo no jogo, mas não conseguiu buscar o empate mesmo pressionado nos minutos finais. Na última rodada, todos os jogos serão no sábado, às 15 horas. O Votuporanguense encara o 15 de Piracicaba, fora de casa, de olho em uma melhor posição para a próxima fase. Mas já está lá, né? Ninguém tira mais do Votuporanguense e perdeu quando poderia perder. Enfrentou uma grande equipe, que é o São José, que está brigando ali na parte de cima também da tabela. E naquele momento a gente sabe que quando já está classificado, o jogador entra um pouquinho mais tranquilo, né, Hernandes? É verdade. E pela 14ª rodada da Série A2, só para completar, o Grêmio Prudente foi derrotado pela Ferroviária por 2-0 no Prudentão. Segue em situação delicada na competição e até começou melhor, criou as principais chances no primeiro tempo, mas parou em grande atuação do goleiro Denis Júnior. Everton Canela, Caio Christian e Kevin Moreira tiveram oportunidades claras, mas faltou eficiência para transformar o volume em vantagem. Na etapa final, a Ferroviária foi mais cirúrgica. Gustavo Medina abriu o placar na cobrança de escanteio e Edson Lucas fechou a conta no rebote de uma finalização defendida por João Paulo. Com o resultado, o Grêmio Prudente permanece com 11 pontos na 15ª colocação dentro da zona de rebaixamento. Para escapar da queda, o time precisa vencer, não é, Bruno? Na última rodada e ainda torcer aí por tropeços diretos dos concorrentes. Que pena perder esse jogo, não? Foi uma pena, na verdade. Eu acho que o Grêmio Prudente vive uma crise de, muitos anos que eu não vejo uma situação tão difícil dentro do vestiário. O treinador Luciano Dias, depois, no final do jogo, falou algo que chama um pouco a atenção, porque nas entrelinhas a gente percebe coisas que talvez ele não pode falar abertamente, mas que falta uma liderança dentro de campo. E para um treinador, faltando uma rodada, que o time dele está muito perto de ser rebaixado, ele expor isso numa entrevista, eu acho que tem muita coisa acontecendo. Eu apurei que tem muita coisa desde o começo do campeonato. Agora, o motivo exato, talvez depois do campeonato a gente consiga descobrir. A verdade é que o Grêmio Prudente precisa vencer e torcer para tropeço do Linense, na verdade, e também o Monte Azul, que pode se perder 2 jogos que tem para fazer. Acho muito difícil a situação, apesar que ainda tem matematicamente a chance de ficar. Tá bom, então vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Água Santa 28, Ferroviária 27, São José e Ituano 27, Votuporanguense 24, aí tem Osasco Sport 22, Juventus 20, Sertãozinho 19, estamos aqui, esses 8 pontuando. Lógico que os últimos aqui, Sertãozinho, levam a desvantagem e o próprio Juventus, porque tem 15 de Piracicaba com 19, que ainda pode entrar nisso aí. Inter de Limeira 16 ainda tem chance? Não muito. Taubaté com 16, aí Santo André 15, Linense 12, Monte Azul 11, Grêmio Prudente 11, São Bento 5. São Bento já está rebaixado, aí tem Grêmio Prudente, Monte Azul e Linense, que desses 3, um não vai ter jeito.
um vai... E o Monte realmente Azul, ser Hernandes, rebaixado. tem 2 jogos para fazer, não, né? Então, o Linense e o Grêmio Prudente têm apenas um jogo. Então, se o Monte Azul tem 2 chances para fazer uma vitória e escapar do E rebaixamento. escapar do rebaixamento complica o Grêmio. Bom, vamos pro intervalinho e a gente volta a falar daqui a pouquinho do Paulistão A3 e A4. Não saia daí. Ou você que está com a gente no TH Mais Esporte, você está percebendo que o seu desempenho não está mais como gostaria? Aquela dificuldade na hora H ou apressadinho demais? Fica tranquilo que existe a solução. Max Power 2.0. Esse tratamento age na primeira cápsula. É uma fórmula bombástica, uma tecnologia inovadora e que vai te trazer um resultado. Aí você me pergunta, mas Bruno, será que funciona? Meu amigo, é a maior recompra do mercado. O resultado é garantido e quem usa não fica sem. E também para todas as idades. Você que tem 20, 30 anos, ainda está meio ansioso, exausto, sofre com ejaculação rápida, vai rápido demais. E você também, que já passou dos 80, com o Max Power você vai jogar o primeiro, o segundo tempo e até a prorrogação. Não vai falhar, ele joga o desejo, a intensidade e a potência lá em cima. Outro ponto importante é a circulação. Qualquer problema circulatório enfraquece a ereção. E o Max Power é um vasodilatador, aumenta o calibre das veias e você fica firme, ereto e mais algumas situações que também podem atrapalhar você, como alcoolismo, tabagismo e principalmente a diabetes. Tudo isso faz o testosterona cair e o testosterona caindo, o homem fica sem potência. Mas o Max Power vai te transformar em uma potência mundial. Isso é saúde, não é remedinho de farmácia, é com nanotecnologia e vários ativos. O atendimento é diferenciado, a caixinha é sigilosa e ainda tem frete grátis. E para você que ligar agora, de presente, um barbeador e uma caixa de som para ligar no 0800 022 9802. Ligue agora, 0800 022 9802, repetindo 0800 022 9802. Ô, gente, vamos falar do Rio Preto. O Rio Preto confirmou um bom momento na Série A3 e venceu mais uma jogando em Birigui, do estádio Pedro Marim Berbel. O Jacaré bateu o Bandeirante por 2-1 no clássico regional, chegou à 3ª vitória consecutiva na competição. A equipe começou melhor, abriu o placar logo aos 9 minutos com Marcos Papa, após a assistência do Cleverson, organizando o time. O time acabou controlando o primeiro tempo, levou a vantagem para o intervalo. Na etapa final, o Bandeirante empatou em cobrança de pênalti, convertida pelo Johnny. Mesmo assim, o Rio Preto manteve postura, voltou a ficar à frente com Vinícius Oliveira, que aproveitou a jogada de Ryan Rock para definir o resultado. E, com esse resultado, o Jacaré aparece aqui, ó. Já coloca a tabela pra gente, para você dar uma olhadinha onde é que tá o time do Rio Preto aqui comigo. Vamos lá. A Portuguesa Santista 24, Marília 22, Rio Claro 21, 15 de Jaú e Rio Preto 17, Catanduva e União 16, São Bernardo 15, Paulista 12, União São João 12, Rio Branco 10, Bandeirante 10 pontos. Olha o Bandeirante, eu acho que ele respira bem aliviado agora, mesmo com a derrota. Francana 7, Itapirense e Desportivo Brasil meia dúzia, União Suzano 5. Lembrando para vocês dois que eu falei onde é que está o Rio Preto. O Rio Preto foi para 17 pontos, quer dizer, deu um passo importante para a sua classificação. Destaque para o Rio Preto que vem crescendo muito nesses últimos jogos e essas vitórias colocou de vez ele na briga pela classificação. Bandeirante ainda caminhando em passos lentos, mas está afastado ali da zona de rebaixamento. Eu acho que o Rio Preto está melhorando no momento importante, tem tudo sim para se classificar e aí é um campeonato novo e pode pensar no acesso, principalmente com a força dessa região de São José do Rio Preto que está fazendo bonito no futebol. É isso aí. Vamos falar da Penapolense, vamos falar da Série A4. A Penapolense deixou escapar uma oportunidade aí de assumir a liderança isolada da Série A4. Jogou no Tenente Carrizo, o time ficou no 0-0 com o Vossen. Pela 7ª rodada em partida marcada por pouca inspiração ofensiva. Com empate, o CAP chega a 16 pontos, ocupa aí a 3ª colocação, empata com o Inter de Bebedouro e Lemense, mas atrás dos critérios de saldo de gols. A equipe até tentou impor o ritmo, porém encontrou dificuldades e não conseguiu sair do 0-0, meninos. Olha aí. Pelo lado do Penapolense, a gente vê uma queda, né? O Penapolense, ele estava invicto
perdeu no último jogo, agora empata dentro de casa, então a gente percebe aí o Penapolense meio instável nesse momento, mas já começou com uma bela campanha, como a gente disse, é muito difícil nessa competição você manter a invencibilidade 100%, mas ainda tem gordura para queimar o Penapolense. É momento, Hernandes, de dar uma olhadinha na situação, é o momento que pode empatar, que ainda pode perder, para se reorganizar e pensar na próxima fase. E agora o Tanabi. Tanabi também na Série A4, jogou no estádio Alberto Vítolo. O Índio da Noroeste venceu o Nacional 2-0. 2-0. Conquistou um resultado importante para se manter competitivo na tabela depois de derrota na rodada anterior. Lembra? O Tanabi tinha perdido. A equipe reagiu diante da torcida. O primeiro gol saiu aos 39 do primeiro tempo. Thalisson aproveitou uma bola levantada na área, testou firme, abriu o placar na etapa final. Ainda o Tanabi controlou as ações e não sofreu pressão do adversário. Foguinho acertou um belo chute, isso com 40 minutos de jogo no segundo tempo, fechou o marcador 2-0 e com uma atuação, o time da nossa região, que é o Tanabi, soma 3 pontos importantes, ganha confiança para a sequência da competição. Próximo compromisso vai ser fora de casa, vai pegar o Ecos na quarta-feira, agora nessa quarta-feira. Bela vitória do Tanabi, né? Embalou, né? Embalou o Tanabi, mas também pegou o último colocado do campeonato, que é o Nacional, a pior equipe aí da Série A4, quase não venceu ainda na competição o Nacional, mas aproveitou, né? Jogando em casa contra a pior equipe, fez o que tinha que fazer, que era vencer com placar elástico e garantir aí 3 pontos para subir na tabela. Fez a lição de casa e ganha confiança para a sequência do campeonato. É isso. E agora vamos falar da AIA. Oh, meu Deus do céu. Pela 7ª rodada da Série A4, a AIA acabou superada pelo São Caetano em casa, perdeu por 3-1. Jogo do Ademarzão. E agora segue em situação delicada na competição. A AIA começou bem, abriu o placar, todo mundo animou, né? O Edu fez o gol e tá todo mundo animado ali. Mas a reação do Azulão foi muito forte, foi rápida. Caiubi empatou ainda no primeiro tempo e a partir dali o time visitante passou a controlar tudo. Na etapa final, o São Caetano virou os 4 minutos com Carlos Maranhão, uma falha defensiva já na reta final. O Enzo marcou o terceiro, fechou o confronto 3-1 e com o resultado a AIA perde a chance de se afastar da parte de baixo da tabela e agora precisa reagir nas próximas rodadas para não complicar ainda mais na luta contra o rebaixamento. Que coisa, hein? Perder em casa 3-1. Tá certo que já não vinha bem, mas eu acho que essa aí foi um resultado muito complicado. Ó, esse time do São Caetano é um time muito bom, muito forte. Esse Caiubi, inclusive, ele jogou na Bundesliga, foi campeão, um ótimo jogador, excelente jogador, mas a gente vê realmente a Associação Esportiva Araçatuba com um time muito abaixo, os torcedores reclamando de fato, com certeza, porque não tem como a gente, não tem o que fazer. Andrezinho, que era o técnico interino, preparador físico, pediu o desligamento. O Luiz Otávio também, que é o treinador de goleiro, pediu o desligamento da equipe. E agora a Associação Esportiva Araçatuba já anunciou o novo técnico, Samarone Oliveira. Ele que vai ser o comandante, que vai tentar, né, fazer algo aí pela Associação Esportiva Araçatuba, que teve 4 jogadores essa semana, na semana passada, que pediram também o desligamento. Chegaram mais 4. Mas aí, assim, tá muito em cima, Hernandes. Tudo muito desorganizado. Muito difícil a Associação Esportiva Araçatuba esse ano e ainda com salários atrasados. Não foram pagos ainda os salários tanto da comissão e também dos jogadores. Hernandes, a verdade é o seguinte, o time começou bem falando do jogo, mas quando está numa situação dramática, principalmente fora de campo, tomar o gol desestruturou totalmente a equipe. Então, realmente, a coisa está muito difícil para a AIA, a gente relembra velhos tempos, então esperar o quê? Pela SAF, para que possa salvar, mas esse campeonato ainda precisa ser salvo. Então, é difícil projetar bons capítulos nas próximas rodadas. Vamos dar até uma espiadinha aqui na tabela, você vai ver o que o Bruno está falando aí, realmente é triste isso, né? A Inter lidera com 16, Lemense, Penapolense, tudo com 16, Barretos 15, São Carlense 14, Jacareí 13, São Caetano 11, Taquaritinga 10, Tanabi 9, Ecos 8, Colorado meia dúzia, Vossa em 5. Aqui a gente presta atenção, ó, Comercial 4
4 pontos, Jabaquara 4 pontos, AIA 4 pontos. E o Nacional 1, quer dizer, para o Nacional já está bem complicada a situação, mas para a AIA também. O que, se a gente pode dizer que tem uma sorte pelo lado da Associação Esportiva Araçatuba, é que os outros times também não estão nada bem. Agora, o que complica para a Associação Esportiva Araçatuba é isso daqui, ó, saldo de gols. Vem tomando muitos placares elásticos, então isso complica. Porque hoje, se tivesse que decidir, se o campeonato acabasse hoje e tivesse que decidir por conta de saldo de gols, a AIA caía por conta disso. Então tem que segurar sua defesa, que é a principal dificuldade hoje da Associação Esportiva Araçatuba. Ainda tem as rodadas irão acontecer, quer dizer, ainda há uma expectativa para dar uma melhorada. Mas essa situação também já está delicada fora, complica dentro de jogo. Para melhorar dentro de campo, precisa melhorar a parte organizacional. E o que a Denise acabou de trazer aqui é um caos fora de campo, então realmente a situação é bem delicada. É isso aí. Nós vamos embora, mas voltamos na sexta-feira com a nossa resenha sempre aqui no TH Mais Esporte. Ô, Giuseppe. O Giuseppe quer fazer uma pergunta. Pode fazer. Pode? Pode. Deixa eu falar com ele. Giuseppe, pode falar. Seu Hernandes, quanto vai ser o jogo? Quem vai ganhar o Paulistão? Novo Horizontino. Valeu, tchau, rapaziada. Até.